Olá, é muito bom poder estar aqui com vocês, gravando, falando, produzindo mais uma mensagem daquilo que tem ardido no meu coração. Gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu tenho sentido esses dias. Nós estamos vivendo um momento delicado na nossa nação. Nós estamos no ano de 2021, início do ano, e muitas coisas acontecendo, se sucedendo diante desta pandemia que tem assolado o mundo. Nós temos visto o mundo sendo assolado por essa pandemia. E eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre isso. Você tem feito muitas perguntas sobre essa doença? Qual é a sua opinião? Essa doença veio de Deus ou é do diabo? Foram os homens, né, que produziram essa enfermidade e agora nós estamos aqui à mercê daquilo que os homens fizeram? Como que nós devemos agir daqui para frente como igreja? Não saia daí, é VaptVupt, e eu conto com você para escutar mais esta mensagem tão importante e relevante para o tempo que nós estamos vivendo. Espero você. Muito bem. Então, antes de nós prosseguirmos, eu quero já chamar a sua atenção. Assine o canal, ative o sininho, deixe o seu like, não esqueça, compartilhe essa mensagem. Por favor, se você não é assinante desse canal, aproveite hoje, assine esse canal. Isso vai nos ajudar a lançar essa mensagem, a nossa mensagem mais longe. Você já visitou o nosso canal? Você já buscou as playlists? Você já viu as pastas, o conteúdo? Faça isso. Dê uma voltinha lá, dá uma vasculhada, veja que pode ter até algum assunto que pode ser bênção para você. Bom, vamos lá. Nós precisamos compreender que medo é algo que não vem de Deus. Medo é algo produzido no inferno por Satanás para oprimir as pessoas. Deus não tem pacto com o medo. Deus não tem esse tipo de trabalho. Deus não faz esse tipo de artimanha. Deus não age no medo. O que nós estamos vendo hoje no mundo é um pânico, é um medo tomando conta da sociedade, tomando conta das pessoas. E aí nós precisamos pensar o seguinte: um ano de pandemia, um ano, o que mudou na minha vida, o que mudou na sua vida, o que está mudando no nosso coração? Essas são perguntas muito importantes que nós precisamos fazer, porque agora eu queria te chamar a atenção. Não é importante de onde veio, não é mais importante saber se foi produzido por homem, se veio de Deus, se veio do diabo. Isso não importa. O importante é que nós precisamos guardar o nosso coração. O importante é que nós precisamos de uma atitude de fé naquele que nos comprou, naquele que nos lavou, naquele que nos redimiu. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu estava vendo que no Novo Testamento diz assim: não temais 13 vezes e não temas 12 vezes. Então, 25 versículos que nos chama a atenção para nós não andarmos no temor do mundo, para nós não sermos envolvidos com esse temor do mundo. Os apóstolos, Jesus, os discípulos nos mandaram um recado: não temais, não temais. Isto é muito importante. Jesus falou para os seus discípulos, não temam aqueles que tiram a sua vida e não têm o poder de mandar a sua alma para o inferno. Mas, né, é muito importante nós pensarmos nisso que Jesus falou. É muito importante que Jesus deixou bem claro: você deve ter temor sobre
aquele que pode mandar a sua alma para o inferno, não sobre esses que podem tirar a sua vida, porque Jesus tinha certeza de que nós estamos guardados em Deus. Se nós estamos em Cristo, nós estamos em Deus, porque o apóstolo Paulo fala que nós estamos em Cristo, escondidos em Deus. Então, esta segurança é algo que nós precisamos carregar conosco, é algo que nós precisamos aprender. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que nós precisamos aprender a lançar sobre Jesus todo este medo, a lançar sobre Jesus tudo que tem sobrevindo na terra nesses dias. Precisamos lançar sobre Jesus. Apóstolo Pedro, no capítulo 5, no 1 Pedro 5, 7, ele fala: lançando sobre ele toda vossa ansiedade. Então, em Mateus 11, versículo 28, Jesus falou, deu uma orientação muito importante, que seria a segunda coisa que eu quero falar com vocês hoje. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está propondo uma troca de jugo. Jesus, ele está propondo para nós um novo aprendizado. Pedro, né? Pedro, que é pedra, né? Nos propõe lançar sobre Jesus. Jesus nos propõe trocar o jugo. Tá pesado? Tá difícil? Você tá com medo? Lança sobre Jesus. Precisa ser colocado no colo de Jesus. Precisa ser colocado aos pés de Jesus. Nós precisamos aprender a lançar sobre Jesus tudo aquilo que nos oprime. O medo está te oprimindo? Lança sobre Jesus. Abre mão para confiar que Ele é o seu guia, o seu bom pastor. Ele vai cuidar de você. Em Isaías 53, 5, diz que Ele levou sobre si o castigo que nos traz o quê? A paz. Então Jesus carregou sobre Ele. Não tem um castigo de Deus sobre você agora, sobre mim. Por quê? Porque Jesus levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Então nós precisamos aprender a lançar tudo sobre Jesus. Enfermidades, preocupações, medos, temores, decepções, fracassos. Nós precisamos ir aos pés da cruz, nós precisamos ir aos pés do nosso Salvador e lançar sobre Ele, deixar aos seus pés. Isso vai nos fazer muito bem. Tudo precisa ser lançado sobre Jesus. E o terceiro e último ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o verbo aprender. Apóstolo Paulo, ele fala: aprendi, né, a ser contente. Aprendi, se tem o que comer e o que vestir, fique contente. O apóstolo Paulo falou assim: aprendi. Nós precisamos aprender a não temer, nós precisamos aprender a lançar e nós precisamos aprender a aprender. Você sabia que aprender a aprender é um princípio da educação? É um dos pilares da educação, aprender a aprender. Então o apóstolo Paulo falou assim: aprendi a ser contente. Ele tem um outro texto em Filipenses que ele fala assim: eu sei viver com pouco, sei viver com muito, em tudo eu dou graças a Deus. Ele era um homem contente, com pouco, contente com muito. Nós precisamos aprender a viver contente. Apóstolo Paulo ele fala assim: irmãos, e outra vez vos digo,
regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque ele aprendeu. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. 12 espias foram chamados para espiar a terra prometida. 10 não confiaram que Deus seria capaz de guardar as suas vidas. 2 confiaram. 2 confiaram. 2 tiveram total confiança em Deus. 2 depositaram aos pés de Moisés toda a sua confiança. E Caleb, eu imagino que Caleb devia ser mais novo que Josué. Ele fala assim para Josué: eu já estou com 85 anos e eu servi a Deus de todo o meu coração. Eu andei com todo o meu coração. É como se ele estivesse dizendo assim: eu lutei cada luta dessa com todo o meu coração. Agora, me dá Hebron. Me dá Hebron. Ah, tem gigantes lá. Não tem problema, eu vou matar eles como matamos outros. Por que que Caleb falou desse jeito? Porque ele aprendeu. Caleb aprendeu a confiar em Deus. E eu gostaria de exortar vocês a confiarem em Deus. Não no medo, não no coronavírus. Quem nos mata não é o coronavírus. Quem vai nos tirar da terra vai ser o Senhor. Eu posso morrer, possivelmente, né, de coronavírus, mas não é por causa do coronavírus, é porque chegou o meu tempo, chegou a minha hora, chegou a minha vez. Nós precisamos confiar em Deus. Moisés morreu farto de dias. Ele tinha fogo nos seus olhos. Ele era um homem vigoroso, seus olhos eram como tochas de fogo, olhos acesos. E Deus falou assim para ele: Moisés, está na hora, você vai morrer. É assim, os servos de Deus é dessa forma. Nós precisamos confiar em Deus. Lança sobre Jesus todo medo, lança sobre Jesus toda preocupação, lança sobre Jesus todo fracasso. Vamos confiar em Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te encha de paz, Deus te ilumine, Deus te faça prosperar na terra, Deus te faça brilhar como luz, Deus te faça ser uma estrela em tempo de trevas. Então, mais uma vez, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se aqui no meu canal, toque o sininho e deixe o seu like, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.